Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Tudo bem? Ângelo Viana, doutor de moto, começando mais um episódio aqui para vocês do podcast mais diferentão para o motociclismo, porque, afinal de contas, a gente curte demais falar sobre duas rodas. Eu sei que você também gosta. Se você não gosta, só lembrando que esse é um podcast feito para quem curte o mundo das duas rodas e para quem não curte também, porque a ideia é trazer sempre conteúdo que se conecte ao mundo do motociclismo. Uma coisa importante, se você não curte, você vai curtir. Fica tranquilo que a gente vai convencer você, tá bom? Mas mais do que falar sobre o mundo das duas rodas, mais do que falar sobre moto, a gente gosta mesmo aqui de colecionar a história de pessoas interessantes, inteligentes, pessoas únicas, pessoas que são referência nas suas áreas de atuação e pessoas que se conectam ao mundo da moto de um jeito muito especial, como é o caso do nosso convidado de hoje. Douglas, já fica preparado aí nas palmas, por gentileza, muito obrigado. A gente tem uma plateia fake aqui, né? Você sabe. Não é né? bom, né? Não, mas me ajuda, fala que eles estão aqui. Não, pô, legal, pessoal. Né? Obrigado. Rutenberg tá aqui, pessoal, palmas aí, por favor. Obrigado, Douglas. Rutenberg, cara, muito obrigado. Rutenberg Fonseca. Rutenberg... Vamos lá, quem que é o Rutenberg? Ele já vai falar quem é o Rutenberg, mas o Rutenberg, ele tá conectado ao mundo da moto através da Pirelli do Brasil, cara. Então a gente queria trazer alguém de referência para falar sobre o mundo dos pneus. Então nada mais justo do que a gente chamar uma fabricante expressiva, uma fabricante que tem uma história, uma tradição, uma qualidade inquestionável que é a Pirelli, cara. Então, cara, muito obrigado por ter aceito. Eu sei da tua agenda, que é uma doideira. Tá de férias já, não? Cara, entro de férias segunda-feira. Foi estratégico aquele negócio. Pré-férias. Muito obrigado por ter vindo. O Rutenberg está aqui acompanhado com o Daniel. Ele está sentado ali no WhatsApp, você não está vendo, mas ele está ali também. E hoje a gente quer explorar um pouco o mundo do pneus. Antes da gente começar, deixa eu avisar para você que eu estou meio gripado, saindo de uma gripe. Então, eu vou dar aquela fungada, aquela espirrada de vez em quando. Nada não liga não. Presta atenção, bora falar de pneu, que eu sei que você vai curtir muito o papo de hoje. Antes da gente começar, vamos lá, Douglas. Fala, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um episódio de hoje. E o seguinte, vamos lá, começando com os comentários. Eu quero participação do pessoal aí, então deixa as perguntas aí para o nosso convidado. Então, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí e sem bagunça, porque senão o bicho pega. O Ângelo tá feroz aí, ó. Ele vai... Você tirou a câmera de mim? Tirei, não? Opa! Muito você não obrigado, deu uma olhadinha né? hoje, mas ó... Não, eu tava aqui, já bati o olho tá aqui. vendo? Né? Tá nesse sabe o que é? Ele fica fazendo essa chamadinha infame, e aí ele deixa a câmera em mim, você entendeu? E daí eu fico assim, ó, balançando a cabeça, fazendo outras coisas, e ele lá falando. Assim. Tem que dar um tchauzinho pro pessoal. Agora ele já aprendeu, ele deixa na câmera 3 aberta ali. O que mais? O que mais? Agora Mande sobre o nosso CTA, canal. Canal do YouTube aí, pessoal. Primeiro eu vou pedir a inscrição de vocês aí. Verifique se vocês estão inscritos no canal. Torne-se membro para apoiar sempre o canal a crescer. Deixe o like, que é muito importante para que chegue até mais pessoas. E ative as notificações, ative o sininho aí embaixo para sempre receber novos episódios. Boa. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você vai ter muita dúvida sobre pneu. Eu sei que vocês têm essas dúvidas. Vamos esquematizar um negócio aqui. Deixa a sua dúvida aqui no comentário, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar essas dúvidas. É lógico, né? Tem coisas que a gente consegue ir adiante, tem coisas que são irrelevantes, vamos colocar assim, né? Então deixe o seu comentário escrito, bonitinho, a sua dúvida, e a gente vai encaminhar lá para o pessoal da Pirelli. Pode ser assim? Pode ser assim? Pode, claro. Pode ser, Daniel? Pode. Coitado, Daniel, vai receber tanta dúvida lá. Vou colocar ele para trabalhar feroz agora. Então, deixe sua dúvida, a gente encaminha, a gente faz um compilado, a gente manda lá para o pessoal da Pirelli. E depois, o que eu me comprometo a fazer? A gente faz um episódio acessório aqui, Douglas, só de tira dúvidas com as respostas da galera. Se for muito como eu acho que vai ser, né, que nem foi do China, que nem foi do Marcelo Peixoto, que nem foi do Olavo, a gente vai ter que fazer um episódio separado, né, só comigo, para ler as dúvidas de vocês. Eu acho que isso é bacana, para a gente até dar um feedback para vocês. Acho que fica apropriado o negócio. Rutenberg Fonseca. Cara, vamos lá. Deixa eu começar. Antes de começar com o Rutenberg, cara, eu tô muito ruim hoje. Solta aí pro pessoal de casa os nossos patrocinadores, Douglas. Vamos lá. Máquina é uma marca criada
para motociclistas e por motociclistas, design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário, é um equipamento espetacular e não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios, tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004, o melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Black Boots, se você quer referência de calçado com qualidade, com materiais, com riqueza de detalhes, tá aqui. Black Boots. Black Boots é sinal de qualidade e esmero de construção, uma marca também genuinamente brasileira que preza pelo processo de construção e principalmente pela qualidade final do produto. Black Boots, tamo junto, obrigado demais. Vamos lá. Rutenberg Fonseca, meu amigo, mais uma vez muito obrigado. Bora começar a contar a história do Rutenberg, porque eu acho que é muito interessante. A gente estava tomando um café ali e o Rutenberg falou assim, cara, eu vendia seguro, eu lidava com seguro. Cara, como é que foi essa transição do seguro para Pirelli? Quanto tempo de Pirelli? Cara, hoje eu tenho 7 anos de Pirelli, faço 7 anos agora, dia 1º de agosto. Mas não foi essa transição simples assim, não. Na verdade, eu vendia seguro com meu primo, né, quando eu estava para pagar a faculdade, estava trabalhando ali. Né, era não o primeiro emprego, porque já tinha trabalhado antes, mas o primeiro com uma relevância um pouquinho maior já na área comercial, né? E eu sou formado em Relações Internacionais, né? Estudei para ser diplomata, mas depois acabei ficando na área comercial. Estava terminando a faculdade, prestei um concurso, né, de trainee na época e entrei na Bunge Alimentos. Aí fui trabalhar com venda de alimentos, né, margarina, farinha de trigo, óleo, gordura, essas coisas. E aí depois eu fui para o ramo automobilístico, né? Aí fui passando por outras empresas até que eu cheguei na Pirelli em 2017. E aí tô lá desde então. Passei na área de automóveis um tempo e agora já praticamente 5 anos na divisão de motocicletas. Boa, vamos situar você daí que está ouvindo da função do Rutenberg na Pirelli hoje. Hoje eu sou diretor de marketing e vendas para a divisão de motocicletas na América Latina. Boa, então a gente não está falando com qualquer um, a gente está falando com quem entende. Quando a gente traz uma pessoa que lida com marketing, ele já entende. Quando a gente traz uma pessoa que lida com comercial, com vendas, cara, ele entende muito. Essa é a ideia. Deveria. Essa é a ideia de trazer você aqui, né? Mas, cara, como é que foi a paixão pela moto? Como é que começou o lance com moto? Você sempre teve essa paixão? Então, eu gostava muito, né? Mas aí tinha muito medo pelo nível de acidente, né? Então, desde pequeno, minha família era meio reticente em relação a andar de moto. Então, tinha uns primos que andavam de moto. E, obviamente, aí, escondido da minha mãe, andava na garupa deles ali e, óbvio, criança, eles andavam sem capacete, a gente também, dando volta no quarteirão. Pô, naquela época não tinha capacete. Então... Década de coisas, 80, não? 80? Não, eu tenho 41, acho que já era 92, talvez. Já tinha capacete. Né? Mas, assim, era aquela coisa irresponsável de criança. Devia ter de bairro, 12 né? anos e meu primo devia ter 20 alguma coisa. Entendi. Mas era uma volta no quarteirão, né? E eu via as pessoas se acidentando, você sempre via. E quando você tira a habilitação, geralmente, né? Eu fui para trabalhar como vendedor, então você via muito acidente de moto na rua. E você fala, nossa, realmente é um negócio perigoso.
E quando eu comecei a trabalhar com pneu de motocicleta, eu falei, agora eu tenho que tirar a habilitação de moto e aprender, porque acho que faz parte até do processo. Como é que eu vou entender, né, a dor, a dinâmica do negócio se eu não sou, ao menos, um usuário corriqueiro, né, da motocicleta? E aí uniu a vontade que eu tinha antes, né, a oportunidade de aprender, e desde então eu não parei mais de andar de moto. Aí realmente desperta a paixão. Acho que a motocicleta ela tem essa parte meio de paixão, né, das pessoas gostarem e irem evoluindo. Então eu comecei com uma scooter pequena e fui evoluindo até hoje que eu tenho uma moto já grande, já viajo, voltei no final de semana de viagem agora. Então desperta essa paixão e ela vira meio que um lifestyle. Então, assim como o futebol, uma vez por semana, tem o passeio de moto, às vezes, né? Nem que seja um passeio curto com os amigos para tomar um café e voltar. Né? Aquele negócio que desestressa, porque a motocicleta demanda uma atenção grande, justamente para não sofrer um acidente. Exato. Então, é aquele momento que você fica ali focado, você, a moto, a estrada, e acaba sendo um momento de concentração e de relaxamento ali, né? Mas teus pais, histórico de moto com teu Não, pai e na tua minha mãe? família, ali, da família, na parte mais próxima, ninguém anda de moto. Só eu. Ninguém andava de moto. Aliás, eu tinha uma proibição de andar de moto. Uma proibição mesmo. E eu fui comprar minha moto já atuando, já velho, já 20 e poucos anos, já. 20 e poucos não, quase 30 anos já. Foi o mesmo caso Mesmo processo, que eu passei, né? Mas hoje já tem a discípula em casa, minha filha adora, né? Não, aí a gente vai fazendo história. Calma, né? A gente Qualquer coisa, vamos de moto, né? Boa, boa. E como é que foi o lance dessa mudança de divisão para carro, de carro para moto? Foi uma coisa pensada? Foi uma coisa escolhida? Foi uma coisa que você pretendia? Ou você foi escalonado, subiu, entrou na divisão de moto e aí começou com a paixão de moto? Ou começou antes e já foi pensando? Como é que foi essa... Então, eu olhava muito ali o negócio de moto e era um negócio bem legal porque é uma outra dinâmica, né? A maneira como a indústria chega também, né, no consumidor final é diferente de automóvel, porque de automóvel geralmente você tem as lojas monomarcas, que você vê aquelas lojas com a fachada da Pirelli, e de moto não existe isso, né? É um mercado mais pulverizado e você depende de um número de pontos de venda muito maior que o de automóvel. E com uma estrutura muito menor, geralmente. São lojas pequenas, muitas vezes familiares, né? Então, tinha essa diferença de mercado. E aí, quando apareceu a oportunidade ali, no final de 2018, de migrar para a divisão de motos, foi um desafio legal para mim, porque eu já vinha, entre as outras experiências que eu tive no mercado de pneus, eu já vinha de praticamente desde 2010 até 2018, só em automóvel, né? Trabalhei em diversos canais, e-commerce, distribuição, varejo, trade, né? Eventos, e não tinha participado ainda desse mercado de motocicleta. Então, foi legal para mim porque eu consegui agregar também para o meu currículo, tá? Ter esse conhecimento. E foi muito bom porque aí, pela primeira vez, como ele é um mercado menor que de automóvel, você consegue colocar outros skills que você vai desenvolvendo, como o próprio marketing, na mesma função. Então, hoje, por exemplo... geralmente no mercado de automóveis você tem um diretor de marketing e um comercial, e eu faço os dois, né? Tem a equipe de marketing comercial e eu acho que aí você consegue unir e ter uma interlocução muito mais fácil entre as áreas, né? Porque é muito mais ágil. E o mercado de moto também é mais dinâmico que o de automóveis, né? Tem muito mais lançamentos. Agora a gente está numa onda de crescimento do mercado de motocicletas legal, com muita diversidade, né? Muita alternativa. Então, durante muito tempo, a gente ficou preso a 2 ou 3 alternativas só de marcas ou de modelos. E hoje você tem um portfólio muito maior, conseguindo entregar também para o consumidor acessibilidade a esse mercado. Então, hoje, você vê marcas de motocicletas de 650 cilindradas num preço extremamente acessível, o que promove não só a melhoria do mercado, mas também uma realização pessoal do motociclista, né? De sair de uma moto de baixa cilindrada para uma de média alta de uma maneira um pouco mais... acessível para o bolso, né, dele. Não, as motos de média cilindrada, elas estão fazendo o mercado se modificar, se moldar, né? Eu falo que, cara, o mercado ele vai ficar cada vez mais dinâmico, mais rápido, com lançamentos, com melhorias, justamente por causa da média cilindrada. Vai exigir de todo mundo um acompanhamento muito rápido para encaixar
E a média cilindrada ela é um trampolim para as cilindradas de performance. Então a gente vai ter uma melhoria, inclusive, nos produtos de performance. Eles vão ter uma experimentação muito grande para poder chegar num produto de performance que converse bem com quem está saindo da média cilindrada. Vamos aproveitar isso aqui, vamos falar do line-up da Pirelli. Como é que está o line-up hoje? Sabe por quê? A gente tem uma variedade de pneu gigantesca, com usos absurdos, com os usos completamente distintos. Cara, tem tanta opção que eu acho que é legal a gente começar por aqui. Vamos falar um pouquinho de line-up? Eu queria ser chato e pedir para você tratar com a gente, não 100% do line-up, que eu acho que talvez não dê tempo, né? Mas a gente criar um line-up básico, assim, para baixa cilindrada, para média cilindrada e para alta cilindrada. Dá para a gente fazer um basicão aqui para a galera? A gente, assim, lembrando que a gente tem na Pirelli 2 marcas, né? Então, a gente tem a Pirelli e a Metzeler, né? Que é a Metzeler, para quem não conhece, né? A gente tem até um logo que é o Only Motorcycle Specialist, né? O slogan que a gente tem novo dela agora, que é muito focado, porque ela por ser uma marca de pneus que só existe para motocicleta, a gente fala que só quem é motociclista conhece, né? E tem a parte da Pirelli também, né? Que é bem vasta. Então, a gente tem um portfólio grande. Quando a gente fala dos pneus de baixa cilindrada, acho que a maior referência aqui no país hoje é a Pirelli, com o City Dragon e com o MA Street, né? Então, o City Dragon, equipamento original da linha da Honda, de baixa cilindrada, e o MA Street, equipamento original da linha da Yamaha, de baixa cilindrada. Então, a gente está falando de um pneu bem pulverizado. Né? É um pneu bem pulverizado, mas é um pneu que entrega, dentro da proposta de valor dele, uma performance excelente. Sim. A gente fala de o triplo de durabilidade em relação aos concorrentes, mas com uma ciclística que foi homologada pela Honda e pela Yamaha, com uma capacidade de frenagem e de aderência, né, em piso de baixa aderência, ou molhado, ou numa curva muito alta. É um produto que tem a chancela desses fabricantes dizendo, olha, esse foi o melhor produto que eu encontrei no mercado para colocar na minha motocicleta. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de baixa cilindrada, a gente tem um share de equipamento original elevadíssimo e também no mercado de reposição. Por quê? Porque ele é reconhecido, inclusive, pelos usuários. Né? Então, eu brinco que a gente fazer um pneu é fácil. Fazer um pneu que seja homologado para essas montadoras é um pouco mais complexo. Né? Eu vou fazer um parênteses aí, se você me permitir, Claro. E eu falo direto isso, cara, direto. As pessoas falam, que pneu colocar? Então, eu sempre digo, olha... Existe um dimensionamento ciclístico quando a montadora faz aquele projeto. E aquele projeto ficou ali por um bom tempo para ser refinado, homologado, testado. Cara, tem muitas certificações por trás. Quando a gente tem um pneu que se encaixa naquele projeto, a gente tem uma validação ciclística do pneu. Então, o que o fabricante está dizendo é o seguinte, do ponto de vista ciclístico, os meus testes foram feitos com esse pneu. A melhor entrega ciclística do equipamento vai ser feita com esse pneu. Você pode até tentar colocar outra coisa. Eu sempre digo para as pessoas, vai trocar, procure o pneu de referência do fabricante. Porque justamente aquilo vai te entregar uma frenagem melhor, uma aderência melhor, uma série de coisas em relação à manobrabilidade, tempo-resposta de manobra, por conta justamente do emprego de teste massificado em cima do equipamento com aquele pneu. Isso é muito importante. Isso é importante, né? Óbvio que existem as exceções, porque às vezes não existe uma fábrica desse fabricante de pneu. Né? A nossa, por exemplo, até então não existia no Brasil uma fábrica de pneu radial, por exemplo. Né? E aí você acaba trazendo fornecedores de outros países para atender essa demanda. Mas o importante é que a gente consiga, né, entregar a melhor performance para o consumidor com o maior nível de segurança possível. Esse é o principal compromisso da linha da Pirelli e da Metzeler com o consumidor. A gente quer que ele tenha a melhor experiência, aliando a performance e a segurança. Então, isso é o principal. Então, quando a gente fala de pneu de baixa cilindrada, a gente fala basicamente desses dois e de um produto para o mercado de reposição que a gente tem, que é um produto focado mais em durabilidade, que é o Super City, que é sucesso de venda. Né? Então, o pessoal que roda, muita gente que usa no delivery, é o best seller para eles, porque eles têm uma durabilidade excelente, tá? E sem perder, né, as características de ciclística que tem em outras montadoras. Inclusive, existem montadoras menores que já adotaram até ele como equipamento original.
para que eles possam realmente também ter um produto Pirelli como equipamento original, que vai entregar a segurança, mas também entregando uma durabilidade excelente para o produto. Não, e aí quando a gente fala de durabilidade, nesses pneus de entrada, a gente pode estipular, é claro que tem usos e usos, é evidente, mas a gente pode estipular o quê? 3, 4 vezes a mais do que a média de mercado? Olha, nos da Pirelli a gente fala que eles tendem a durar 3 vezes mais que a média dos concorrentes de mercado. Na baixa cilindrada você consegue, eu não sei se vocês têm estudo em relação a isso, mas vocês conseguem definir, por exemplo, uma média de quilometragem com os pneus? Então, a média da quilometragem é difícil de falar, a gente procura não falar para nós não ter um problema, porque a frustração vem de onde? Da expectativa. Eu entendo. E a gente faz testes, obviamente, de quilometragem lá no circuito pan-americano, por exemplo, o Eduardo Svampieri, nosso piloto de teste, ele passa horas e horas rodando com a motocicleta para entender a durabilidade. Mas ele é uma pessoa mais alta que eu, talvez com o mesmo peso, né? Rodando numa motocicleta num ambiente de um asfalto perfeito, sem buraco, com a calibragem recomendada ideal, pelo fabricante. E a gente lembra sempre, né? O pneu... Às vezes o usuário ele pega um pneu na moto e ele roda, sei lá, 10 mil quilômetros na moto zero. Tá. Depois ele troca o pneu. E aí o pneu durou 8. Ele fala, durou menos. Tudo bem, mas você trocou a suspensão também? Você tem Porque o pneu ele faz parte do conjunto da suspensão, tanto na moto quanto no carro. Né? Ele é o principal responsável não só por frear, mas também por absorver o impacto que existe do solo com o veículo para te trazer o conforto. E aí, quando você passa 10 mil quilômetros com uma suspensão ali, você troca o pneu e não troca a suspensão, você sobrecarrega a peça nova. Então, obviamente, que ela pode ter um desgaste um pouco mais acentuado em relação à situação nova de 0 quilômetro. Então, a gente tenta não falar, tá? Justamente para não cair nesse problema de gerar uma expectativa para o consumidor que vai ser frustrada depois, até mesmo porque a gente vê no interior, às vezes, em alguns lugares, que não tem tanta fiscalização, 2, 3 pessoas na moto, né? Então, você tem sobrepeso, você tem... Aí, a calibragem, o tipo de asfalto, tipo de pavimento, a temperatura, né? Boa. Você vai para São José do Rio Preto, onde eu tenho família, quente demais o ano inteiro. No próprio Nordeste, a gente estava falando que agora chove muito, mas continua quente, e você tem um desgaste diferente de Santa Catarina, por exemplo, que é um pouco mais frio. Então, é um parâmetro que a gente não usa, tá? Mas isso é uma coisa legal, você trouxe um dado muito importante, né? Então, já começando assim naquilo que eu falo que é de mais legal que a gente tenta produzir aqui, é a utilidade do que a gente conversa, né? Então, olha que legal. Você tem uma durabilidade de pneu na Moto Zero que ela responde pelo um componente integral da moto em ótima performance. E daí, quando a gente passa para a troca de pneu, é fundamental, como você falou, que as pessoas revisem os componentes de suspensão e também componentes de freio. Sim, com certeza. Porque pastilha de freio, a galera não coloca atenção, cara. Dimensionamento de potência de freio. Eu vi alguém um dia desse falando, foi até um mecânico que esteve aqui com a gente, ele falou, cara, o pessoal troca aquele velho lance do vou trocar o meu cabo para um aerokeep. Mas aquela moto, ela tá dimensionada não para usar aerokeep. Ela precisa daquele tipo de componente de frenagem. Então você tem uma resposta, um tempo de resposta de frenagem que o aerokeep é muito maior. Então ele tem uma frenagem mais potente, você não tem a dilatação das mangueiras e tudo mais, né? Quando você troca o aerokeep, você danifica um monte de coisa. E, inclusive, ele falou, a frenagem fica mais pegada, a moto não está dimensionada no ponto de vista ciclístico, você tem desgaste maior do componente de frenagem como um todo e dos pneus. Então, é muito importante que as pessoas coloquem isso na cabeça. Essa é uma informação muito interessante. Troquei o pneu e vai durar a mesma coisa? Ele não vai, porque você tem um desgaste mecânico de componentes que são fundamentais e que exigem do pneu. Tem gente que troca o pneu, mas não troca a câmara. Não troca a válvula, por exemplo, né? A gente brinca que não adianta, né? Você está, às vezes, economizando pouco ali e vai comprometer o investimento alto que você fez no pneu. Porque a válvula, ela cansa também, né? Com a ciclística. Imagina aquele pedacinho de borracha ali, rodando a 100 km por hora, freando, sol, chuva, calor, dilatando, frio. Ressecando, né? Então, assim, trocou o pneu, troca a válvula. O investimento na válvula, perto do investimento que você fez no pneu, é tão pequeno, sabe? Não vale a pena você fazer essa economia. É o ideal, então. São pneu novo, válvula nova, câmara de ar nova, sabe? No caso, se necessita da câmara de ar, colocar uma câmara nova, para que você possa preservar o investimento que você fez no pneu. Boa, sensacional. Quando a gente vai para a média cilindrada, o que a gente tem um line-up aí e aí, que de atende? média a gente tem
dois tipos de produto. Tem o produto convencional, que aí é o Sport Demon, é o equipamento original na Phaser, né, 250, há muitos anos já. Foi equipamento original na Twister antiga, né, na Estrada, em uma série de motocicletas antigas. E é um best-seller muito já consagrado da Pirelli. E existe, para média, a gente trabalha também com os radiais, né, que a gente chama os radiais de média cilindrada, que são os radiais de índice de velocidade H. Então, sempre que o consumidor quiser olhar a questão do índice de velocidade, tem velocidade e peso, e você tem que trabalhar sempre com o pneu adequado para a velocidade e para o peso ali que é colocado na sua motocicleta, né? Então, não adianta você pegar um pneu desse de média cilindrada, que muitas vezes tem a mesma medida de uma motocicleta grande. Então, vou citar um exemplo aqui, nosso pneu original da 310 da GS, da BMW. Tá. Ele tem a mesma medida que da 1250. Olha aí. Mas a carcaça é construída para até 500 cilindradas, no caso da 310, desse pneu, e o da maior é construída para as 1250 cilindradas. De potência. Se você colocar o pneu da média na grande, você tem um risco de um acidente. Né? Por quê? Porque ele não foi dimensionado para isso. Inclusive, ele tem uma estrutura dimensionada para a média cilindrada. Até para que você tenha um preço também coerente no mercado com a média cilindrada. Então, a gente tem essa linha fabricada no Brasil. Então, a gente é o único fabricante de pneu radial que tem na América do Sul hoje. Todos os nossos concorrentes trazem de fora, e é por isso que a gente tem uma cota de mercado tão grande, né? Tem uma performance tão grande no mercado, porque a gente tem isso aqui, inclusive como equipamento original. Então, a gente, por anos, ofereceu o Diablo Rosso 2 como equipamento original na Twister, e o Metzler, o M5, na MT-03 e na R3. E agora a gente chega com o Diablo Rosso 3, equipamento original na nova Twister, e que vai sair em outras motocicletas também, que é o pneu radial para média cilindrada. Qual a diferença entre o Sport Demon convencional para um radial de média cilindrada? Eu ia te perguntar justamente isso, porque a galera talvez não saiba o que é um pneu radial. Né? Então, o pneu radial, o convencional, que a gente chama antigamente de diagonal, ele é construído com telas têxteis, né? A carcaça dele é feita com telas têxteis, ele é mais maleável, ele vai te entregar, talvez, para quem anda com um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de conforto, porque ele é um pouco mais macio, mas ele deforma mais numa alta velocidade. O que é bom, porque a gente entrega um grip também interessante, né? Não, mais ou menos. Se for em alta velocidade, a tendência dele é de afunilar um pouco mais. Então, Entendi. ele diminui a superfície de contato em alta velocidade, porque por uma questão de força G, ele vai afunilar e você perde um pouquinho do ponto de contato com o solo. Tá. Isso é uma parte importante. No automóvel, a área de contato do pneu com o solo é o tamanho da palma de uma mão. Na moto, ele é do tamanho de um cartão de crédito. Então, é isso, né? Aí a importância de colocar um pneu bom. A tua segurança ali na motocicleta, ela está baseada em 2 pontos de contato, o dianteiro e o traseiro, do tamanho de um cartão de crédito. E se você coloca um pneu ruim, isso reduz. Então, ou seja, você está diminuindo a tua margem de segurança em relação ao que você teria com um pneu adequado. E aí o pneu convencional, ele é usado assim, dessa maneira, muito pela ciclística das motocicletas e até a potência. E o pneu radial, ele já vem para promover uma estabilidade maior. Ele deforma muito menos em alta velocidade. Boa. Então, ele vai promover um espaço, uma área de contato com o solo muito maior, inclusive numa situação de emergência, numa situação de velocidade mais alta. E é isso que as motocicletas estão migrando. Aí quer dizer que uma motocicleta que usa convencional é melhor ou pior que usa uma radial, de média? Não, isso não tem nada a ver, porque o pneu ele foi desenhado para aquele uso naquela motocicleta. Mesmo porque quem anda de moto entende que tem motocicletas de 1000 cilindradas com X cavalos e outras de 2000 cilindradas com menos até. Porque existe uma questão de torque, de proposta da motocicleta. Algumas velocidade, outras força. E isso vai estar vinculado também ao uso do pneu, enfim. Então, existe essa diferença. Então, para a média, a gente fala de Diablo Rosso 2, 3 e o Metzler, o M5. Né? Todos os equipamentos original das motocicletas que saem ali. Então, o Diablo Rosso 2 na KTM, na Duke 190, 290. O M5 na R3 e na MT-03. E o Diablo Rosso 3 agora na Twister 300, né? Na CB300 nova. E o Diablo Rosso 2 na antiga. Então, Radiais. Todos radiais. Todos radiais. São radiais para média cilindrada, que a gente chama, tá? Ele tem uma construção de carcaça diferente. Aí, quando a gente fala já de radiais para alta cilindrada, a gente tem um portfólio bem maior.
Porque aí você entra nas segmentações das motocicletas. A Então, tipologia de uso. você vai falar da Sport Touring, né? Boa. Então, por exemplo, você vai pegar uma NC 750, você vai pegar uma Tracer, você vai pegar motocicletas como uma Tiger 660, são motos de passeio, de viagem, que usam pneus radiais. Então, para esse tipo de motocicleta, a gente tem desde as bandas de rodagem iguais às Big Trails, como um Touran Next, um Scorpion Trail 2, como produtos específicos para esse tipo de motocicleta de viagem, como um Roadtec 02, que a gente lançou no Festival Interlagos, né? Um Angel GT2, que é da linha da Pirelli, o Roadtec Metzler e o Angel GT Pirelli, que são focados nos pneus de alta quilometragem, extrema segurança na chuva e estabilidade em curva. Por quê? É o que você vai fazer ali numa viagem, né? Como eu fiz agora no Rastro da Serpente. Então, a temperatura às vezes baixa, às vezes uma garoa, uma quilometragem muito alta que você faz e precisando de conforto também. Então, são pneus baseados nessa necessidade. E aí tem o destaque do Roadtec 02, que ele já, praticamente 40% dele já é produzido com matéria-prima reciclada ou já de fontes biológicas. Boa. Então, é um pouco do nosso compromisso com a sustentabilidade, de tentar tirar menos coisa da natureza, ou que se a gente tire, mas que a gente possa devolver também, a gente possa reutilizar. Então, é um produto excelente. Então, eu convido até quem não conheceu de procurar. E a gente fala dessa parte de Sport Touring, né? A gente tem a parte que a gente chama de Racing Street, que são essas motos que são extremamente potentes, ou tem uma potência de média para alta já, mas não são... Quando a gente fala de Racing Street, é uma segmentação, não é para que a pessoa faça uma corrida. Que aí é o Diablo Rosso 2, mas aí já com uma construção de carcaça e de proposta bicomposta para motos de alta cilindrada. O Diablo Rosso 3, o Diablo Rosso 4, e a gente tem também na linha Metzler o M7 e o M9. Né? Então, são produtos que vão atender essas motocicletas, que vão viajar, vão pegar a estrada, vai fazer um Romeiros, o cara vai acelerar um pouquinho mais e vai precisar de aderência. São pneus que vão desde o bicomposto até um tricomposto, no caso do Diablo Rosso 4, tá? no pneu traseiro e bicomposto no dianteiro, como o Diablo Rosso 4, mas que vão oferecer uma puta performance para o usuário. E aí depois a gente fala do Super Sport, que aí vai entrar o famoso Super Corsa. Que famoso, bem famoso. Bem famoso. Que é assim... Acho que todo mundo que anda de moto fala, um dia eu vou ter uma moto para colocar um Super Corsa. Né? Exatamente. É o pneu que correu no Mundial de World Superbike, que corre no Superbike Brasil, corre no MotoGP. É um pneu de referência. É o pneu que sai original na Panigale, né, na Ducati. É um pneu que sai original numa Street Triple 765. É um pneu que sai original na Triple R da Honda. Então, assim, as maiores motos do mercado saem com ele de fábrica, porque é um pneu fantástico. Mas é um pneu que, por exemplo, para uma viagem não serve. Então, se eu tenho, por exemplo, uma Tracer, eu tenho a medida para colocar na Tracer. Mas se eu colocar na Tracer para fazer uma viagem, eu vou ficar extremamente frustrado. Porque ele não vai durar, talvez, uma viagem de 4, 5 mil quilômetros, porque ele não é feito para isso. Ele é feito para dar muito grip em curva, para dar muita aceleração, para quando você precisar ali catar o freio numa frenagem, entrar numa curva, que você possa fazer isso. Ele é um pneu mais para diversão, num track day, ou para uma viagenzinha curta, um passeio ali no Romeiros, tudo, do que para uma viagem mesmo. Então, é muito importante ter essa diferenciação para o consumidor. E para isso até que a gente lançou, se você me permite, a gente lançou um aplicativo chamado Realidade Aumentada Pirelli. Boa, peraí, vamos colocar então, vamos colocar um GC com o nome do aplicativo? Realidade Aumentada Pirelli. Isso. Tá na Apple, Tá na Apple Store, Store, tá na no Google Google Play. Play. Legal. É de graça. Massa. Boa. E lá tem toda a aplicação, tanto de pneu de carro e de moto. Como é que funciona o aplicativo? Pô, Você pode procurar aí, por moto, por carro ou por medida. Ele vai te dar o par, vai te dar as opções, vai te dar o índice de carga e de velocidade, e você vai ter um radar chart ali, né, aquele gráficozinho de teia de aranha, com todas as particularidades do pneu, o que ele vai te entregar, o que ele não vai te entregar. Então, o consumidor que quiser procurar o pneu, entender, pode baixar o aplicativo, você vai olhar ali e certeza que vai ajudar bastante na escolha do pneu para sua próxima compra de pneu. Boa. Gostei bastante disso aqui. E a gente tem no nosso próprio site da Pirelli, a gente tem a lista de lojas hoje, a gente tem uma rede chamada Moto Premium Point, então são mais ou menos 100 lojas no Brasil,
que, diferente de automóvel, como eu falei, que tem aquela fachada Pirelli, essas motos são homologadas pela Pirelli, essas lojas são homologadas pela Pirelli para dar um atendimento premium para esse consumidor. Então, eles já têm um contato direto com a gente, eles têm em contato com nossa equipe comercial e, geralmente, eles têm a maior parte do portfólio da Pirelli na loja. Então, são lojas que a gente conheceu, porque para ela ser homologada como moto Premium Point, precisa de uma visita formal da Pirelli para chancelar isso, e ele recebe toda uma identificação visual para colocar na loja. Boa. Então, geralmente, esse tipo de loja vai entregar uma experiência de compra muito legal para o consumidor, porque ele vai, inclusive, saber explicar bastante sobre esses pneus. Os pneus de uso misto, que equipam as Big Trails, como é que a gente está? Onde o cara tem ali um off-road leve, alguma coisa não muito pesado, e a maioria do tempo em estrada. Como é que então, tá o hoje a line-up? gente tem, por exemplo, eu já viajei de Scorpion Trail 2 de Turancy Next 2, pegando estrada de chão batido. E vai bem. E é ótimo. bem. Geralmente, por quê? Esse tipo de motocicleta, você vai lá e desativa o controle de tração e o ABS, né? Então, você consegue dar aquela freadinha que o pneu vai acumular a terra para poder frear ali. Boa. E ele consegue. Ele é um 90-10, nesse tipo de piso vai, né? Tranquilo. Então, se você vai andar muito na estrada, perfeito. Agora, se você quer andar só na estrada, tem o nosso lançamento, o Scorpion Trail 3, que a gente lançou também no Festival Interlagos. Que aí é um 95-5. Ele já é um pneu para quem faz só asfalto, vai viajar e vai andar um pouco mais forte, vai fazer um pouco mais de curva. É um pneu fantástico. A gente brinca que é o Super Corsa da Big Trail, mas com uma tração legal e com a capacidade de andar no piso molhado bem legal também. Depois a gente tem dentro de cada linha da Pirelli e da Metzeler, a gente vai subindo. Então, na linha da Pirelli, eu saio do Scorpion Trail 3, o Trail 2, que é o 90-10, e aí eu vou para o Scorpion Rally STR, que já é um 70-30. Então, ele já é 30% off-road e 70% on-road. Eu ia te perguntar isso, porque às vezes a gente tá falando pra mim, pra você, cara, pra você muito mais do que eu, quando a gente fala 90-10, 70-30, a gente compreende aqui a tipologia de uso, né? Mas pra galera que não tá em casa, eles ficam, por que é 70-30, 90-10? 70% né? on-road, né, no asfalto ali, e 30% fora. Boa. Esse é o caso do Rally STR. Então, ele é o pneu que sai na Desert X, por exemplo, né? Então, ele é um pneu que já saiu em muitas Big Trails fora do país também. Hoje a gente tem, dentro da linha da Metzeler, o Karoo Street, que sai na Africa Twin, que sai na Tiger 1200 Rally Pro. Então, a gente tem alguns pneus já que são 70% on, 30% off, e eles saem nessas motocicletas como originais, que a proposta da motocicleta é fazer um pouco mais de off-road. E depois a gente tem as medidas 50-50 já, que aí é o caso do Scorpion Rally e do Karoo 4. Tá? O Karoo 4, o primeiro pneu 50-50 do mercado da linha Metzeler, né? Ele é linha Metzeler, mas 50-50 no mercado, que é bicomposto no eixo traseiro. Então, ele vai te entregar uma performance fantástica no off-road, mas, inclusive, dando muito grip na curva, porque os ombros deles são feitos de um composto um pouco mais macio para poder não só ter uma tração melhor, mas se adaptar bastante ao solo. Então, é uma proposta muito legal que a gente tem dentro da linha Metzeler. E aí, você tem um Karoo Extreme já, que aí já é um pneu 70% off e 30% on, que são os nichos de mercado. Você vai olhar o desenho dele, se você olhar na internet, ele é bem parecido já com um pneu de motocross, mas é um pneu desse para Big Trail. Então, não sei, talvez a pessoa vai fazer uma transamazônica, enfim, no período de chuva seria o pneu ideal, ou um Scorpion Rally para poder fazer esse tipo de viagem. Mas aí no asfalto você vai perder muito, tanto em durabilidade, conforto e até em tração, porque ele é muito blocado. Então já é um pneu bem específico, né? Então vamos fazer um pequeno glossário aqui. Blocado, quando a gente fala blocado, são os cravos do pneu. Sim, os cravos do pneu. Cravudo, vamos colocar como a galera gosta de falar, né? E me explica um pouco para a turma o que é um pneu com características de composição bicomposto, tricomposto, um pneu simples. Legal, boa. Porque uma outra coisa que eu queria transitar aqui com você, de uma maneira simples também, são os processos de construção de um pneu. A galera acha que é só borracha, né? E eu falo, pô, não é borracha. Você tem mantas, você tem materiais ali para criar uma resistência, estruturação do pneu. Então, se você puder dar um geral aqui para a galera também sobre o processo de montagem de pneu e o que é um pneu composto, um bicomposto, um tricomposto, legal, enfim. Beleza. Bom, basicamente são dois tipos de construção. Tô te explorando, né? cara. Não, fica tranquilo. Tô te explorando, então, porque a gente tá aqui pra isso. eu quero que esse episódio seja assim
uma referência para a galera olhar pneu, né? E aí o que é legal? Como a gente está entrando num overview grande de pneu, a gente vai entregar um conteúdo onde o cara aprende um pouco mais de pneu. Então, teoricamente, ele ganha conhecimento para escolher o melhor pneu. E, cara, ele vai descobrir que toda essa gama de escolha tá dentro do line-up da Pirelli. Então, isso que é bacana a gente fazer essa conexão. Legal. Isso até por isso, né, a gente lançou o aplicativo, porque a gente sabe que não é fácil, né? E aquele negócio de expectativa. Então, vou colocar um pneu novo na minha moto para viajar, vai lá e coloca o pneu errado. Isso acontece demais. Né? E aí reclama. Acontece às vezes porque talvez ele vá no ponto de venda e o vendedor só tem aquele pneu para vender, então ele vai te vender aquele pneu. Ou falta de conhecimento do próprio vendedor, né, especificamente sobre o produto. Ou até aquele negócio da aplicação errada, porque assim, eu tenho uma moto Sport Touring, mas eu ando muito forte. Então, automaticamente eu penso que o cliente também vai andar muito forte e aí ele precisa de um pneu esportivo e não de um pneu Sport Touring. Enfim, são vários os motivos pelos quais o cliente pode ter a decisão errada ali no momento de compra, no processo de compra. Por isso que a gente coloca o aplicativo para tentar ser uma guia para que ele já chegue no ponto de venda entendendo o que ele quer. Depois, se ele vai escolher pela disponibilidade na loja um outro produto, aí é uma coisa que foge um pouco do processo de decisão correto, mas é mais situacional ali, da circunstância de como é que ele vai poder trocar. Mas isso é muito legal, porque... desculpa interromper, mas isso é muito importante. Tem gente que olha a troca do pneu ou a questão da colocação de um pneu baseado no tipo da moto, né? E é justamente o oposto, cara. O tipo da moto é um guia, mas é muito mais prudente você fazer essa troca baseado no teu uso, na tua circunstância de uso, do que na tipologia da moto. A gente tem uma Big Trail, por exemplo, que tem uma característica de uso ali, vai 90-10 até 70-30, né? Mas o cara, como você falou, anda muito forte na estrada. Cara, por que não fazer um 95-5? Alguma coisa assim. Tô errado? Não, me corrija. Isso, me perfeito. corrija se eu Por tiver... exemplo, eu posso, sei lá, posso achar que uma Ninja, né, é fantástica a moto. Era meu sonho ter, mas eu não vou fazer nenhum track day. Eu vou, na verdade, viajar daqui até São João do Rio Preto e vou voltar só passeios. Meu negócio não é muita velocidade. É recreacional. É recreacional. Ali, eu posso colocar um Angel GT, por exemplo, porque eu vou andar com ela na chuva, eu quero rodar muito com a moto. Posso colocar? Pode. Se você for olhar a aplicação pela moto, você vai fazer, talvez esteja errada, mas se o teu uso for aquele, né? Exato. Vai atender um pouco, né, a tua demanda. Lembrando que sempre tem que estar de olho no índice de carga e velocidade que o pneu oferece e qual que é a orientação da montadora, né? Como a gente falou, para não ter uma aplicação errada e você começar a ter um risco de segurança na motocicleta. Mas dentro desse, se atendeu ali o índice de carga e velocidade, você pode colocar o pneu. Medida original ou dimensionalmente que pode ser, né, ser feita a conversão, perfeito. Porque a gente fala que a conversão também da medida, Ângelo, ela pode ser feita até 3% acima ou abaixo da medida do diâmetro total da roda. Justamente porque às vezes a pessoa quer um pneu um pouquinho mais alto, por uma questão de conforto ou não, ou por disponibilidade, você pode fazer a troca desde que o mesmo índice de carga e velocidade ou superior, ou no máximo 3% acima ou abaixo do diâmetro total, porque aí não vai interferir nem no odômetro e nem na eletrônica da motocicleta, como ABS, controle de tração, porque ele não vai enganar ali o sistema da motocicleta. Então a gente tem uma margem aí de 3%, basicamente. Fez a medida de uma ponta até a outra do pneu. Se a medida em centímetros for no máximo 3% acima ou abaixo, ok. 3.1, cara, mas é só 0,1. Não, é 3.1, já passou demais. Não faça, tá? Então aí, vamos lembrar o aplicativo. Ó, Pirelli Realidade Aumentada. Vamos fazer o seguinte, Douglas. Faz um mocapzinho, coloca pra gente aí uma mão com o aplicativo. Peraí, deixa eu mostrar aqui também. O Douglas, eu fico cobrando a cara dele. Ele tá pensando ali como é que ele vai fazer o negócio. O problema é seu, meu camarada. O aplicativo é esse aqui, pessoal. Cara, eu acho isso muito importante. Ó, vamos colocar aqui na tela. Aqui. Tá mostrando aqui, Douglas? Dá uma inclinadinha assim, pronto. Você vai colocar lá também, tá bom? Coloca, isso é muito importante, cara. Eu acho isso muito importante justamente para você ter o guia de compra correto, cara. Eu escuto umas coisas de pneu assim que me deixam de cabelo em pé. Cara, sabe que assim, o pneu ele é uma
é um processo de compra que ele não é legal, vai. Porque é um desembolso... Se você fizer a conta, ele não é caro. Caro talvez seja todo o combustível que a gente coloca na moto para fazer o passeio. Ou o risco que você corre, ou o porque risco tá com que o pneu você errado. corre, né? De um seguro, de um acidente, enfim. Mas ele é um processo que ele é complicado porque você não consegue... não é tão tangível a segurança que ele te entrega, a não ser que você realmente entre numa situação de emergência. Então, talvez a performance, a tecnologia que o pneu te entrega, você vai perceber só numa situação de emergência que a gente, como fornecedor, espera que você não precise também. Mas você vai perceber assim. Então, facilmente você diz, nunca aconteceu, talvez não vai acontecer, e você acaba sendo um pouco... relevando um pouco esse risco. Então, a gente tenta fazer o aplicativo para que ajude nesse processo, né? E aí, também ajudar na escolha, né, do pneu, porque ele vê a foto no aplicativo, depois quem baixar vai poder ver, você joga a realidade aumentada no chão da sua sala de casa ali, você vê o pneu ali no chão, então você consegue ver como é que funciona, né? Você consegue ver todas as características, e aí talvez você ajude a gente até a convencer o revendedor de ter também um portfólio mais completo na loja. Hoje o e-commerce já te traz um portfólio muito completo. Mas às vezes a loja física, por uma questão de espaço mesmo, não consegue ter todos os produtos ali. Então ajuda até ele a medir a demanda, né? Cara, Xia Animal tem todos os tipos de moto aqui. Todos os tipos de moto, obviamente, que estão disponíveis no mercado brasileiro, inclusive as motos exóticas, né? Sim, tem umas coisas exóticas tem a pilha, aqui, a bimota, tem bastante coisa. Garelli, Gás, velho. O que é isso? Tem umas coisas aqui, meu, animal, cara. Coloca esse aplicativo. Isso aqui é muito útil. Eu vou te falar que eu não sabia. Então, a gente lançou não faz tanto tempo. Não, eu vou te falar uma coisa. A dor de cabeça que eu tenho pra comprar pneu não é nem pelo preço, sabe? É pela multiplicidade de pneus que existem. Eu nunca sei exatamente o que eu preciso colocar. Então eu comecei a pensar nesse lance do uso. Eu falo, cara, eu vou agora sobreviver com esse pneu. Vai, vamos lá, vamos medir aqui, sei lá, uns 10 mil quilômetros. Eu vou colocar isso aqui, então, pro uso na cidade. O que eu faço com essa motinha que tá aqui, que eu ando direto lá. Então, que tipo de pneu me atende para esse uso? Só que aí, meu pensamento estava até interessante. Quando você vai para a quantidade de pneus, a especificação, a variedade no mercado é um negócio muito louco, né? E aí, quando você tem um guia desse, isso aqui é fantástico, cara. Sensacional. Não, é fantástico até porque, como a gente falou lá no começo da conversa, o mercado cresceu. Tem uma variedade de motocicletas bem legal agora. E aí começam as adaptações, né? Então, geralmente eu vejo alguém que coloca um pneu de Fusca, né, na moto. E aí, para poder oferecer, né, entregar uma oferta legal para o consumidor, é legal você também orientar, né? Porque senão também parece que você está deixando a vida deles mais difícil, né? Quando você entrega um produto para cada tipo de uso, que na verdade é entendendo a dor, a necessidade de cada tipo de consumidor, de cada tipo de motociclista, se você não entrega também a ferramenta para que ele possa escolher, só deixou a cabeça dele mais confusa na hora da compra. Porque ele chega na loja, ele olha ali 10 modelos diferentes para a mesma motocicleta, alguns esportivos, outros super esportivos, outros Sport Tour, enfim, e ele não sabe o que escolher, né? E ajuda muito, né, brincando, por exemplo, no segmento custom, por exemplo. A gente tem basicamente 3 produtos, né? O Night Dragon, da linha da Pirelli, o ME888 da Metzer, que é famosíssimo, e o Cruise Tech. Cruise Tech, no caso, o único pneu bicomposto para motocicleta custom que tem no mercado. Boa. E muitos deles fabricados no Brasil, tá? A gente faz aqui e exporta para outros mercados também, como o próprio mercado norte-americano. É mesmo? Então, assim, falando um pouco da parte da Pirelli, né? Assim, a América Latina, e principalmente o Brasil, para a Pirelli, eles são mercados muito importantes. A gente tem uma história muito grande aqui. Então, a gente fez 100 anos praticamente de Brasil já. Dos 150 anos da empresa, a gente fez 100 anos de Brasil. 95 praticamente de presença aqui industrial, sabe? Então, a gente conhece muito o mercado e olha com muito carinho para esse mercado. Então, a gente também investiu muito. Se vocês buscarem, são milhões e milhões de euros de investimento nos últimos anos. Apesar de você olhar para a pandemia, para uma série de questões que a gente faz aqui. Por quê? Porque a gente está aqui já há 100 anos, a gente vai continuar aqui e a gente quer participar desse crescimento do mercado de uma forma protagonista.
Então, a primeira fábrica de pneu radial de alta performance fora de um eixo europeu e asiático, a Pirelli que fez aqui, que está aqui em Campinas, a gente inaugurou faz um pouco mais de um ano, que já promove, né, a entrada no fornecimento de equipamento original, por exemplo, da Kawasaki, dessa GX4 nova, Diablo Rosso 3, feito aqui no Brasil. Né? Então, a gente começa a entregar também o melhor produto que a gente tem no mundo fabricado aqui no Brasil, para o consumidor brasileiro, porque para a gente o mercado é muito importante. Então, são pneus dimensionados, tropicalizados, né? Pneus que têm uma característica de uso de acordo com o nosso clima. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Sim, é bem importante, não só do ponto de vista comercial, mas da própria experiência do consumidor. Né? Então, e reforça bastante a nossa presença, porque a gente tem uma relação aqui com o Brasil, né, de paixão, de crescimento, uma relação histórica muito alta. Você vê que, por exemplo, de 150 anos na empresa, a gente tem praticamente 100 aqui. Né? É muito tempo. Sensacional. Vamos falar um pouco do pneu, então? Vamos lá. Vamos começar de uma estrutura de montagem de pneu. Vai, a galera acha que é só borracha. Na verdade, tem borracha natural, Tá bom? tem borracha sintética. Né? Hoje, a maior parte da borracha que vai no pneu é sintética. Depois você tem as lonas, né? Então, quando a gente fala de um pneu diagonal, você tem os aros, que são feitos de aço, que são os aros do talão, onde vão prender na roda, né? Na hora que você infla o talão, infla o pneu, ele prende ali na roda para ficar preso e não sair. E você tem as lonas, que são as carcaças que você faz, que elas podem ser em poliéster, rayon, depende do fabricante, depende do tipo de produto, que elas vão configurar de forma diagonal a estrutura do pneu, e depois, geralmente, com uma lona estabilizadora que vai promover uma uniformidade para que ele se deforme o menos possível. Tá. Isso num pneu convencional. Qual a diferença do pneu convencional, que a gente fala que é o diagonal, para um radial? O diagonal, o próprio nome fala, as lonas são sobrepostas de uma direção diagonal. Né? O radial não, são os aros de metal, e as lonas de metal elas saem de um aro para o outro, de uma forma reta, assim, né? De um aro para o outro. E depois você vem com as lonas de carcaça, também metálicas, e uma lona estabilizadora para promover também o menor nível de deformação em alta velocidade, enfim, para você preserve a estrutura do pneu o maior tempo possível em alta velocidade ou em baixa. São essas as diferenças. Depois a gente vai partir para um pneu monocomposto. O que quer dizer um pneu monocomposto? A banda de rodagem ela é feita de uma borracha única. Ela tem a mesma rigidez, mesma resistência à abrasividade e potencial de frenagem do ombro até o outro, passando até pelo meio do pneu. Boa. Depois a gente falar de pneus bicompostos. O que é um pneu bicomposto? Quem anda de moto bastante vê que a gente anda mais tempo em linha reta do que em curva. E aí os pneus foram evoluindo um pouco. O pneu vai ficando quadrado, porque você anda muito em linha reta, e você não consegue desgastar na mesma proporção as laterais, os ombros do pneu e a parte central. Aí vem o pneu bicomposto que põe uma borracha um pouquinho mais dura no meio do pneu, promovendo uma maior durabilidade. Boa. Por quê? Porque aquela borrachinha um pouquinho mais dura vai durar um pouco mais e minimizando essa relação de desgaste que o pneu vai ficando quadrado. Ele evita que o pneu fique quadrado? Não evita, porque a gente continua rodando muito mais tempo em linha reta, né? E principalmente em motos de viagem, como o Big Trail, isso é normal. Você vai pegar, por exemplo, vou daqui até Rio Preto, né? São 500 quilômetros, pouquíssimas curvas, e praticamente o tempo inteiro em linha reta, numa velocidade estável, você vai desgastar mais o pneu no meio mesmo do que nas laterais, não tem jeito. Mas na moto, diferente do carro, né? No carro a banda de rodagem é mais dura, os ombros são macios para absorver o impacto. Na moto, a banda de rodagem é mais macia e o ombro é mais duro para poder, na hora que você deita a moto, fazer a curva, ele ser um estabilizador ali, que você não passe direto do ombro ali na inclinação da motocicleta. E aí o que acontece? Você acaba gastando um pouco mais no meio, porque o pneu ele é ovalado. Não tem jeito. Perfeito. Depois a gente tem... Aí, esse é o principal motivo só de ser bicomposto? Também não. A gente coloca uma borracha com maior grip nos ombros. Para quê? Justamente para que naquele momento que você está com a moto inclinada, com uma superfície de contato menor do que em linha reta, ele te dê um grip que compense a redução da superfície de contato com o solo. Então, ele vai te dar um grip para você poder fazer a curva
com a maior segurança possível, inclusive com os desenhos no ombro do pneu que vão promover, inclusive no momento de baixa aderência em função de uma pista molhada, que ele promova o escoamento da água e promova a absorção, sabe? Que ele vai expelir a água de uma maneira um pouco mais performática, digamos assim, e te entregue a maior segurança possível. Boa. Então, você tem isso num pneu de moto convencional bicomposto. Tá. Existem os pneus bicompostos de corrida, que aí vai entrar uma diferença de construção de carcaça, tudo que eu acho que aí depois pode ser num outro momento discutir isso, claro, que é muito específico. Aí antes da gente ir para o tricomposto, vamos lá. Nos pneus do dia a dia, né? Então a gente pode olhar para o line-up e notificar os monocompostos, os bicompostos. E aí eu quero até te fazer uma provocação. A gente consegue trazer os bicompostos para as motos de baixa cilindrada. A gente tem um line-up de bicompostos para motos de baixa cilindrada e até média cilindrada, um uso mais cidade. A gente tem, e aí é mais por dimensão do pneu e por uso, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de média cilindrada, uma moto de 500 cilindradas, eu tenho. Para motos abaixo disso, não. Aí a gente trabalha sempre com monocomposto, até por uma questão de estrutura, não se sobrecarrega muito o pneu. Tá. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma CB500, a gente tem um pneu bicomposto. Boa. Tá? A medida 120 com a traseira 160 tem um bicomposto. Para uma 600 também. Agora, para uma 1000 a gente já entra até nos tricompostos. Então, por exemplo, num Diablo Osso 4, a partir da medida 190/55, a gente tem um tricomposto. Por quê? Porque aí você entende que a moto, você vai entrar em alta velocidade numa curva leve, que você vai usar a segunda composição ali numa inclinação média, e você vai entrar em alta velocidade numa curva muito agressiva, que você precisa de um composto muito mais aderente ali, faixa, já uma terceira faixa. Né? E aí você entrega isso para quem quer. Já no Super Corsa, por exemplo, o SP, o V4, que a gente lançou, que é o Super Corsa para usar na rua, e a gente lançou no passado, você já tem um composto SC3, que é o composto do World Superbike no ombro do pneu. Então, apesar de ser um pneu de rua, ele tem um composto mais duro no meio, mas você já tem um composto de competição nas laterais, para que ele te entregue muito mais aderência ainda numa curva um pouco de mais alta velocidade. Então, você vai entregando esse tipo de alternativa tecnológica para cada moto. E aí, ele não vai influenciar só na curva ali, mas ele influencia em como você entra na curva e como você sai. Então, o pneu bicomposto, ele vai te promover sair da curva acelerando e entrar na curva freando. Porque como você vai estar inclinado e vai estar freando, ele vai, com essa aderência que ele tem muito maior do pneu monocomposto, ele vai te entregar essa performance. Então, assim, quando a gente fala de bicomposto, tricomposto, o pessoal já liga muito a velocidade, a corrida. Uhum. Mas não é só isso. Vai ajudar na durabilidade e vai ajudar na segurança, né? Você entra, às vezes, numa curva, quem anda de moto sabe, você está numa curva ali e você entra um pouquinho mais rápido num trevo que você queria entrar. Né? Eu, por exemplo, não sou o cara mais rápido do mundo. Eu sou mais cauteloso. Eu também. Então, eu entro na curva ali, às vezes, poxa, entrei um pouquinho mais rápido do que eu gostaria, não estou confortável, freio traseiro, né? E aí, o pneu bicomposto ali, ele vai te entregar uma aderência que vai te permitir reduzir aquela velocidade na curva. Ou se você precisa sair um pouco mais rápido da curva, por uma questão de estar vindo um automóvel, né, a junção de pista, você também tem essa aderência para, ainda com a moto inclinada, acelerar um pouquinho mais e poder sair da curva. Então, não é só ligado à velocidade, mas também à segurança. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre sinais de pneus? Assim, eu acho que a gente passou aí pelo line-up, cara, fantástico. Bota de novo o nome do aplicativo. Eu acho isso muito, muito importante. Coloca o nome do aplicativo aí. Por favor, Douglas, na tela. Sensacional. Vamos falar um pouco sobre sinais de troca de pneu. Como é que a gente identifica que um pneu está ali já chegando onde tem que chegar? O clássico é o TWI. Mas, cara, eu escuto umas coisas do tipo, não, TWI, mas ainda tem espaço para poder chegar no TWI. E quando chega no TWI, o cara fala, não, mas ó, não é só chegar aqui não, tem que desgastar, tem muito mito em cima disso. Na verdade, assim, do pneu zero novo até o TWI, a proporção da segurança dele vai diminuindo também de acordo com o que sobra de borracha. Eu nunca deixei chegar no TWI. E não é porque eu trabalho com pneu, não. Mesmo antes,
eu trabalhava de vendedor com automóvel, eu nunca deixava chegar, porque eu sempre lia muito sobre a questão da segurança, né? E cara, é duro. Sofrer acidente de carro ou de moto é ruim. Você, no mínimo, vai ter um desembolso da franquia do seguro. No mínimo. Ou, no mínimo. No mínimo. Assim, não é que você sai ileso. Você sempre vai... Você tem, no mínimo, o desembolso. Então, eu sempre tomei cuidado. Então, segundo a legislação, o TWI é o limite. Chegou ali em TWI, inclusive você pode até ser multado, enfim, ter a moto apreendida e tudo mais. Mas um sinal... A questão muito importante é o uso que você vai fazer. Então, por exemplo, estou com 2 milímetros de escultura, o TWI tem 1.6. E vou fazer uma viagem agora para Curitiba que está chovendo. Boa. Não faça. Troca o pneu. Porque o nível de escoamento de água, o potencial de escoamento de água que aquele pneu tem naquele momento, com 2 milímetros... Está afetado já. Já está afetado. Numa chuva não vai acontecer. Agora, talvez, vou fazer uma viagem daqui até Campinas e volto, não tem previsão de chuva. Cara, dá para fazer? Dá, né? Lembrando que a referência é a questão da legislação, do 1.6. Mas vai depender também do tipo de piso que você vai pegar, a velocidade que você vai, a sua habilidade também como condutor da motocicleta, né? Porque o carro ele tem 4 rodas, não cai, a moto não, né? Ela tomba. Então, vai depender muito da tua habilidade, mas a legislação é 1.6. Eu, dependendo do uso que você vai fazer, troca antes. Vamos garantir a segurança, né? Acho que não precisa. É muito pouquinho que sobra ali para você não fazer essa manutenção. Não, isso é fundamental. A gente escuta direto o lance do TWI. Então, eu escuto direto o cara falar, cara, eu só troco quando chega no TWI. Mas assim, justamente o TWI existe para te indicar um local, uma zona onde você não deve ir. Então não é quando chega no TWI. Se chegou no TWI, amigão, já era. Já era. Você tem que se programar justamente para antes você ter um espaçamento ali do TWI que seja razoável, né? E aí colocar isso em milímetros visualmente é muito difícil, mas você preservar. Eu sempre falo pra galera, preservar o TWI íntegro e ir chegando até muito próximo do TWI é a melhor medida que tem. Então, assim, vou trocar o pneu, como tá o seu TWI? Tá íntegro, mas eu já estou bem perto dele. Na minha concepção, esse é o momento de trocar o pneu. É o momento principal, né? E aí existe aquele pneu que tá inteiro, não chegou no TWI, tá longe ainda, mas já está na tua moto há 5, 6, 7 anos. Né? Durabilidade de pneu. Ia te perguntar sobre isso. Pneu não tem garantia. Pneu tem garantia, tá? Não tem prazo de validade. A validade é indeterminada, tá. É visual. O pessoal confunde. Pneu tem uma garantia tem validade de 5 anos. Não, o que tem 5 anos é a garantia. Garantia a partir do momento que você compra ele na loja. Então, a partir do momento que você tem a nota fiscal ali emitida daquele pneu, você tem 5 anos de garantia a partir daquele momento. E o que acontece? Sinais que você tem que trocar o pneu, apesar de ele ainda ter bastante borracha. Traz um pouquinho pra cá, que eu acho que o Douglas tá ali reclamando que não tá te ouvindo. Olha a cara dele lá. Então, vamos... Ele tá nervoso lá. Vamos começar de novo. Pneu não tem validade. É indeterminada a validade dele. O que ele tem é uma garantia de 5 anos, que o pessoal confunde validade de 5 anos com a garantia de 5 anos. Então, a garantia de 5 anos ela é dada a partir do momento que o lojista emite uma nota fiscal para o consumidor final. A partir daquele dia que você comprou, montou o pneu, guarda a nota. Dali em diante, você tem 5 anos de garantia contra vícios e defeitos de fabricação. Não é, gastou rápido, viajei muito, achei que ia durar X mil quilômetros e durou menos. Não para isso, mas para vícios e defeitos de fabricação. Depois, você tem aquele pneu que está na sua moto. Você tem uma moto antiga, relíquia da família, né? Tem uma CB400 lá, antiga e tal... 2 mil quilômetros rodados, não vende porque é de estimação e tá lá o pneu todo rachadinho, né? Craquelado. Tem que trocar o pneu. Aquele pneu, apesar de não ter chegado no TWI, ele perdeu totalmente o propósito de uso dele ali. Tá? Então, assim, ele primeiro vai vazar o ar, numa frenagem de emergência você tem um risco de acidente enorme, ele pode rasgar, enfim, ele já passou. Você quer guardar o pneu porque era original, você guarda ali, mas você coloca um pneu novo para rodar com a motocicleta. Então, acho que esses dois são os principais pontos, né, de troca do pneu. Ou o TWI, ou ele está craquelado.
Ou, por exemplo, viajei, fiz uma reparação com um macarrão, que não é o recomendado, né? Porque, para quem não sabe, o macarrão é uma fibra têxtil com um melado ali que ele vai e enfia no buraco do pneu. Então, ou seja, o buraco é de 2 milímetros para colocar o macarrão, transformou ele em 5 milímetros e viajou, pegou chuva, só esqueceu de reparar o pneu. Aquela fibra, ela puxa a água do solo e joga para dentro do pneu. E ele vai oxidar todas as malhas metálicas do pneu ali. E aí você vai perder o pneu. Se você não perder ele já porque estragou na garagem, você vai perder às vezes num acidente onde vai ter algum problema com o pneu ali. Então, assim, macarrão, uma situação de emergência, ok, na estrada, chegou na cidade, faz uma reparação vulcanizada, tudo direitinho, que vede também, tá? O buraco. Não adianta vedar por dentro para não sair o ar e o buraco ficar exposto com a fibra metálica da carcaça. Isso, né? Coloca lá, faz a vedação por dentro e deixa... Existe um plug para reparação de pneu que ele parece uma taxinha de borracha que ele veda até o lado final do pneu, tá? Lado de fora. Lembrando que para reparação, 3 ou 6 milímetros. Mais do que isso, não existe reparação. Aí é lixo. O buraco teve diâmetro de mais de 6 milímetros, lixo, joga fora, compra um novo. Cara, isso do macarrão, eu ia te perguntar isso com uma pergunta assim específica sobre o macarrão. Porque muita gente faz uso do macarrão, funciona e a pessoa deixa o macarrão. Deixa lá para sempre. E olha o que você tá me falando, olha que legal, cara, isso aqui. Porque o macarrão, se ele lê a composição, é uma fibra têxtil, muitas vezes de algodão, molhada ali com uma gosma, né, que vai vedar naquele momento o furo do pneu. Mas essa gosma vai sair, passou no calor, frio, chuva, vai sair, vai ficar só algodão, que vai absorver a água da chuva e vai levar para dentro do pneu. Aí a gente está falando do pneu radial, fibras metálicas, né, malhas e tudo mais. Metal com a água, oxida vai descolar da borracha e vai abrir o pneu. Olha. Então, assim, é rápido isso? No final de semana acontece? Não, no final de semana não vai acontecer. Por isso que você vai usar numa situação de emergência o macarrão. Depois você vai lá e vai fazer a reparação homologada com esse plug que vai vedar e vai preservar a integridade do teu pneu. Existem outros tipos de vedação também, que são aqueles antifuros, selantes e tudo, né? A gente não tem nenhum recomendado homologado como fabricante de pneu, a gente não homologa nenhum, mas para uma situação de emergência atende bem também. E me fala uma coisa, um pneu reparado, vamos lá, furou o pneu, fiz o meu macarrão, tirei o macarrão e tudo mais, um pneu corretamente remendado ou reparado, ele tem a mesma característica de resistência, durabilidade, performance do que um pneu... Tem, se ele tiver até 6 milímetros de diâmetro no furo, sim. Lembrando que para furo no ombro do pneu ou na lateral, a gente não existe reparação. Então, furou bem na junçãozinha do ombro ali, na divisa onde você vai deitar a moto, lixo. Furou a lateral, porque alguém foi lá, enfiou um prego, é lixo também. Então, assim, essas duas situações são irreparáveis. Agora, na banda de rodagem, não. Se tiver ali um furo de até 6 milímetros, que é o que aguenta ali o plug para fazer a vedação, não tem problema nenhum. Boa. Vamos falar então da famosa vacina de pneu, que a galera gosta, que eu pessoalmente não gosto. Eu sei que tem toda uma característica de desbalancear o conjunto, enfim. Também não quero muito me estender nisso. Então, a Pirelli não homologa nenhum tipo de vacina, a gente não homologa ainda, não sei se no futuro a gente vai ter algum estudo que a gente diga que esse selante ele não vai prejudicar nenhuma composição da borracha, enfim. O principal é a gente entender se o selante, quimicamente, ele entra em contato com o pneu e tira um pouco da durabilidade do pneu, né? Sim, a gente não tem nenhum teste, né? Alguns fabricantes de selantes já propuseram, a gente está até pensando em fazer realmente um estudo, mas a gente não tem nenhuma posição oficial, assim, de que vai estragar ou não, tá? O que é a questão do desbalanceamento é porque, assim, não existe uma medição do quanto você coloca de selante ali. Então, exato. Eu tenho uma Harley Davidson com pneu 300 traseiro, eu coloco um tubo. E eu tenho uma Speed Twin com pneu 160 traseiro, eu ponho um tubo. Então, assim... É esquisito. Na hora que você parar a moto, nada... Eu não tenho... Eu tô falando aqui leigo, tá? Não, eu não entendi. tenho nenhum estudo meu que diz que aquilo lá fica proporcionalmente distribuído no pneu. Não faz nenhum sentido. Ou que se, por exemplo, eu viajar 15 dias, não vai ficar tudo preso numa parte só do pneu e depois eu vou ter um problema de balanceamento. É o que acontece. Então, assim, talvez tenha que existir um processo onde talvez se aplique, não sei,
um XML daquilo para a medida do pneu e tem um processo onde você coloca e ele não vai ficar parado num lado só. Enfim, não sei, aí tem que entender aí. Acho que... Boa, não, perfeito. Acho que tá bem entendido. São 2 dúvidas que eu recebo demais sobre selante e enfim. E furou, coloquei o macarrão e aí, perdi o pneu? Já tá respondido. Tá bem claro isso. Aliás, é uma coisa óbvia, né? Se você tem o macarrão serve para emergência. O cara deixar o macarrão porque ele tá com preguiça ali 2, 3 meses é um negócio que tá na cara que não vai dar bom, né? Não vai. Aqui, na verdade, talvez a pessoa até esqueça, sabe? Fica ali, mas realmente ele vai prejudicar a performance e a qualidade do seu pneu. Muito bom, sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre pneus de uso de trilha, terrenos acidentados, que é uma coisa também que, até porque a gente termina cobrindo estrada, a gente cobriu aí cidade um pouco, já falou de algumas características. Para trilha, qual que é a característica principal? O que um pneu de trilha, terreno acidentado, essencialmente off-road, precisa ter como característica? E principalmente, como é que eu defino a troca desse pneu? Esse pneu, ele vai ser... A definição de troca também dele vai ser um pouco mais visual, né? Também tem a questão... como ele é fora de estrada... você não vai usar ele na estrada, a proposta dele não é escoamento de água e tudo. Você não vai usar um TWI ali para ver essa medição. Mas você vai olhar a escultura restante, né? O bloco restante que tem ali, se ele está entregando a performance ou não. Então, hoje, a gente tem uma linha da Pirelli, de motocross, que é a linha Scorpion. A gente tem a mid-soft e mid-hard. Geralmente, o mid-soft é utilizado para motocross e o mid-hard para enduro. Porque o mid-hard tem que aguentar um pouquinho mais, são distâncias maiores. O mid-soft não, você vai rodar ali no circuito fechado, sem maiores intercorrências, né? Não tem pedra, não tem árvore, galho, nada. Já o enduro você vai pegar bastante obstáculo de deslocamento, você precisa de uma carcaça mais reforçada, mas também um bloco de borracha mais reforçado para não ter arrancamento. Já para Big Trail, a gente fala daqueles pneus que a gente falou antes do Karoo 4, né? E o Scorpion Rally, que são utilizados no GS Trophy, são utilizados no Bytes, que são campeonatos de off-road para Big Trail, mas um off-road mais pesado. E aí as mudanças do pneu não são só o composto, mas a carcaça também mais resistente contra impactos, né? Para que você não tenha uma perda de pressão em função do impacto com um galho, com uma pedra, enfim. Lembrando que o pneu, né, ele está ali, ele é de borracha, ele é feito para aguentar e transmitir também um pouco mais do conforto. Então não é que ele é invencível, só porque ele é um pneu off-road. Você vai poder andar sobre pregos e não vai acontecer nada. Mas são produtos que geralmente são monocompostos, tá? Então, para entregar realmente você não tem a preocupação dele ficar quadrado, porque você não vai andar, né, centenas de quilômetros em linha reta, mas também tem uma proposta já nova, agora com o Karoo 4, de ter um bicomposto. Por quê? Porque a gente entende que mesmo uma Big Trail numa pista off-road, ele precisa de uma aderência um pouco maior nas curvas. Então, é uma tendência nova, né, uma inovação que a Pirelli trouxe para o mercado e que tem atendido bastante, inclusive com a homologação de equipamento original nas BMWs na GS nova. Então, a GS Adventure, né, que foi lançada agora no final de semana lá no Motorrad Days, já vem equipada com o Karoo 4 como equipamento original. Boa, excelente. Vamos falar um pouquinho sobre pneus tubeless e pneus com câmera. Vamos explicar para a galera o que é um pneu tubeless, o que é um pneu com câmera. Hoje já diminuiu bastante, porque até as motos de menor cilindrada que usavam muito câmara de ar, hoje é uma tendência a colocar a roda de liga leve, né? Fica mais bonita do que a roda raiada. Enfim, mas a gente tem bastante motocicleta que usa câmara, inclusive de alta performance. Então, por exemplo, quando você pega uma motocicleta com aro 21 dianteiro, uma Big Trail, uma Moto Trail, apesar de ser uma motocicleta mais cara, ela ainda usa câmara de ar. Por quê? Porque ela tem a roda raiada. A roda raiada aguenta mais pancada no off-road, e aí usa a câmara de ar dentro para quê? Porque se você empena um pouco o aro, você não perde o ar porque a câmara de ar está segurando o ar dentro do pneu. Antigamente, você usava a câmara de ar nas motos de baixa cilindrada, porque você tinha o pneu tube type, que a gente fala, né, que é para usar com a câmara de ar, e o tubeless, que é sem a câmara de ar.
Qual que é a diferença dos dois? Então, eu vou pegar, por exemplo, o exemplo dentro da Honda, da CG. A gente tem o pneu City Dragon Tube Type e o pneu City Dragon Tubeless. A diferença deles é basicamente o que a gente chama de liner, que é um vedante que é aplicado dentro do pneu e que ele não vai deixar, através da porosidade da borracha, que tenha um vazamento de ar e que perca a pressão. É basicamente isso. O pneu é o mesmo, a carcaça é a mesma, só muda essa vedação interna. Então, ou seja, se você tem uma moto com a liga leve, lá uma CG, roda de liga leve, e quer colocar um pneu sem câmara, pode colocar, desde que ele tenha a marcação TL na lateral dele, que é tubeless, ou seja, ele não vai ter vazamento de ar. Boa. O vazamento de ar num tube type Pirelli é bem pequeno, mas para isso que a gente tem o tubeless. Então tem gente que coloca e testa. Não, vou colocar o tube type mesmo porque ele é um pouquinho mais barato e depois acaba perdendo o pneu. Coloca o pneu tubeless e segue que você vai ser feliz, cara. Boa, boa. Pressão, vamos aproveitar que a gente tocou no ponto pressão. Vamos falar um pouquinho de pressão ideal para pneu de moto? Sempre recomendada pelo fabricante. Mas vamos aprofundar. Isso a galera aí também tem essa. Cara, direto é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu tenho a moto tal. Falo, qual é a pressão do pneu? Eu falo, não sei, cara. Como é que tá no manual? Bora pro manual. Mas a galera quer saber como é que aplica essa pressão do jeito certo. Quais são os mitos em relação à pressão? Então a gente tem lá, eu vou murchar um pouquinho para acontecer isso, eu vou deixar mais forte, mais cheio para acontecer aquilo. Então vamos falar um pouquinho de pressão, vai. Então, a pressão que tem que usar é recomendada pelo fabricante. Por quê? Foi testado e geralmente, como no carro, na moto tem lá passageiro e passageiro mais garupa, né? Inclusive nas motos mais modernas, se você pegar uma multistrada, até no modo de pilotagem lá você coloca o modo de pilotagem e você escolhe, inclusive no modo esportivo, se é piloto garupa e bagagem. Justamente porque vai ter o ajuste, inclusive, da carga da suspensão e tudo mais. Quando a gente fala de mudar a calibragem, o pessoal tem a questão do off-road, o pessoal gosta de murchar um pouquinho mais o pneu, porque ele vai dobrar mais para agarrar mais ali. Cara, o pneu, se você fizer isso, o que vai acontecer? Se for leve, talvez você não perca o pneu. Se for uma redução de pressão muito forte, depois você pegar a estrada, o que acontece? Vai ter um desgaste prematuro, mas você vai superaquecer as lonas do pneu, principalmente as laterais, que vão dobrar e vão ali ter um atrito muito maior e vão superaquecer e você vai ter um corte na lateral do pneu. E aí você vai dizer, eu perdi o pneu é caro. O pneu não foi feito para ser utilizado dessa maneira. Tem que seguir realmente a calibragem especificada pelo fabricante. Depois, tem as questões que são exceções. São competições, que é onde o cara baixa um pouquinho no off-road. Tá bom. E onde existe uma mexida na pressão em competições de moto velocidade. Por que tem essas mexidas? Porque o pneu está lá, você vai calibrar ele um pouquinho menos, porque você vai aplicar um cobertor de pneu que vai aquecer ele e vai levar ele para a temperatura que ele deveria estar. Então, assim, por que você calibra um pouco menos? Porque se ele sair com o pneu frio e murcho do box, não vai conseguir largar. Então, ele já sai quente pelo cobertor, para ele já estar na velocidade da performance ideal do pneu para aquela pista. Então, é muito complexo falar e querer comparar a calibragem de competição com a calibragem de rua. Porque os pneus de competição eles são feitos para as pistas especificamente de acordo com a abrasividade, temperatura e umidade do asfalto. Então, se você olha, por exemplo, os pneus de Fórmula 1, eles são feitos para aquela pista. Depois daquela corrida, eles não são reutilizados em outra pista. E os pneus que a gente usa, por exemplo, em Interlagos, aqui no Brasil, eles são os mesmos pneus do World Superbike da pista de Phillip Island. Porque são os que têm a mesma tendência de abrasividade, temperatura e até granulagem do asfalto, para que você possa ter a melhor performance com a maior segurança possível. E por isso que eles têm uma construção diferente. Então, se você pega um pneu de pista, ele é mais mole de carcaça. Se você olhar as imagens em câmera lenta do piloto fazendo a curva, a hora que ele faz a curva, o pneu dobra bastante para poder entregar uma maior superfície de contato. Então, são usos totalmente diferentes. E aqueles pilotos no World Superbike ou no MotoGP, eles têm um nível de habilidade em relação à nossa
centenas de milhares Sim, de vezes sim. maior, né? E ainda assim estão, né, propícios a ter um acidente. Então, são situações totalmente diferentes. A gente não recomenda nenhuma mudança de calibragem, porque quando a gente fala de moto de rua, a gente não está falando de competição. E a gente não está falando do pneu de competição sendo utilizado na rua. Então, eu não recomendo uma mudança de calibragem, a não ser que seja em competição, e aí orientado, né, nas competições que a Pirelli participa, como o Moto MotoGP e o Superbike Brasil, a gente tem sempre a nossa equipe de engenharia e de racing, né, trabalhando ali, orientando e ajudando na calibragem e utilização do pneu. Tanto para moto quanto nas corridas de automóvel. Por quê? Justamente para que exista esse coach aí, essa orientação adequada de acordo com a utilização. Boa. De quanto em quanto tempo calibrar o pneu? Para ele ficar ali eu acho- mantendo a performance de Assim, segurança. Vamos colocar Se assim. você utiliza para o delivery, você trabalha no delivery ou na ida e volta do trabalho todo dia, né, como locomoção diária, calibra sempre que você parar para abastecer a moto, confere a calibragem, né? Lembrando que, se você for calibrar, conferir a calibragem com a moto com o pneu quente, você sempre tem 2 a 3 libras de variação para mais quente. E aí, se você, por exemplo, tem uma moto que está pedindo, por exemplo, 42 na dianteira, tá quente o pneu e tá dando 42, na verdade, talvez ele esteja em 39. Então, joga para 45, depois com o pneu frio, confere de novo, vai ver se ele tá no 42, né? Perfeito. E a mesma coisa serve para o automóvel. Agora, se você usa a moto como eu uso, que é para um passeio no final de semana, toda vez que vai sair de casa tem que conferir a calibragem, porque pode ter perdido pressão ali, em função de ela estar parada há muito tempo. Boa, boa, sensacional. A Pirelli tem um histórico muito grande de ser um pneu com condições muito ideais para pavimento molhado. Porque de onde vem essa expertise? Eu sei que é desenvolvimento, óbvio, mas é dos compostos, é de talvez de uma estrutura de ranhura especial, é de um estudo de escoamento. Como é que funciona isso? E aí vamos falar um pouquinho de pneu e chuva, que a galera também tem esse lance de, cara, na chuva eu vou escorregar. Eu falo, não é para escorregar se o pneu tiver adequadamente em condições de uso, porque você tem todo um sistema de escoamento, de abertura, de dragagem para lateral, enfim. Conta um pouquinho sobre isso. Acho que assim, como líder de mercado, você sempre tem que olhar para tentar ser melhor que você mesmo, né? Eu brinco que, Perfeito. até para nossa equipe comercial, eu brinco, pessoal, sabe aí do videogame, quando você tem aquela corrida que depois da primeira volta fica com a tua sombra, você briga com ela mesmo? Só tem você ali. Então, assim, às vezes ser o líder é bom, mas muitas vezes te deixa uma dificuldade de que você tem que melhorar versus você mesmo. Porque quem está atrás marcou o X nas suas costas ali, tem você como referência. E você que está na frente, você não tem, né? Exato. E a liderança de mercado ela é conquistada todo dia. Eu brinco que falo pro pessoal, a liderança de mercado ela é como você escalar o Everest ali. É difícil, Pequenas é alto, etapas. né? Tem muitas etapas e você aluga aquele lugar ali, né? Toda vez que você sobe, você... Porque ele é pequeno, estreito, frio, desconfortável. Mas você tem que estar ali como líder. Então, todo dia você tem que ir lá e alcançar essa liderança de novo. E com o desenvolvimento de produto, é a mesma coisa. É uma parte, né? Então, eu brinco, assim, a gente tem um trabalho de equipe muito forte. Com a engenharia, com a produção, com a logística e com a área comercial e de marketing. Porque todos juntos vão construir essa liderança, essa inovação no mercado. Então, a gente... Todo ano tem 1 ou 2 lançamentos. Então, quem olha aí para os últimos 5 anos da Pirelli, todo ano a gente lançou 1 ou 2 pneus. Então, a gente lançou, por exemplo, esse ano o Roadtec 02, uma linha Sport Touring, e o Scorpion Trail 3, uma linha de Big Trail, de viagem. Para o ano que vem, tem mais lançamentos. Pelo menos 2. Né? No ano passado, a gente lançou o Super Corsa SPV 4 e o Roadtec Scooter. E assim a gente vai lançando todo ano. Por quê? Porque a gente tenta melhorar versus o que a gente já entrega. E isso de ter um escoamento de água, de ter um grip melhor, vem muito também do desenvolvimento através das competições. Porque as competições, elas são um laboratório para a gente, onde a gente desenvolve os compostos e as estruturas no limite. Então, como eu sei que o pneu vai frear e não vai estourar, porque o Toprak freou lá no World Superbike, saiu de 300 para 100 por hora e o pneu aguentou. Então, assim,
E aquela carcaça, ela é uma carcaça mais leve para competição. Então, se eu reforço ainda aquilo, eu tenho um produto muito melhor para colocar na rua. Então, o Super Corsa, a gente colocou o ombro com composto já de competição. Como eu sei que vai durar, que vai aguentar? Porque foi testado num ambiente de extremo, de limite ali. Né? Ali é ele contra ele mesmo tentando ser mais rápido o tempo inteiro. Então, isso traz para a gente essas inovações que a gente consegue trazer para as ruas para poder deixar o pneu cada vez melhor. E quando a gente fala de pista molhada, parece que não, mas nas competições também ajudam. Porque, então, imagina, se a gente na rua tem o medo de cair com a moto numa garoa, imagina um piloto de World Superbike ou de MotoGP em uma velocidade muito alta, né, fazendo uma curva com a pista molhada. Ele também depende da aderência do pneu ali. Isso que a gente traz. Então, a gente tem muitas tecnologias que são colocadas não só em pneus de competição, mas em pneus também de viagem. Então, por exemplo, a gente pega o Rosso 4, a gente tem uma tecnologia Cap and Base. O que é isso? É uma tecnologia onde o composto da central, da parte do centro do pneu... É o toque central ali, a linha ele permeia, né? Ele vem por baixo dos ombros também. O composto do ombro é diferente, mas ele vem passando por baixo. Então, ou seja, eu estou numa viagem de linha reta ali, de 20 km em linha reta. Essa borracha central está quente, o ombro, em tese, ele está frio. Mas o que ele faz? Como ele passa por baixo, ele está aquecendo de dentro para fora. Também, legal. Então, quando eu entro numa curva, eu consigo entrar quente já. Sim, você tem uma aderência muito melhor e eu consigo sair, né, quente também. Boa. Então, eu consigo entregar uma experiência de performance, de aderência muito alta. E aí você fala, pô, para o pneu esportivo. Também, mas a gente colocou isso no Turance Next 2 da Metzeler, que é um pneu de Big Trail. Por quê? Porque ele também fica muitas horas, muito tempo em linha reta, e quando ele entra na curva, é uma moto de alta potência, que precisa entrar na curva com muita aderência, porque às vezes você está com bagageiro, com top case e um garupa. Então, a gente vai desenvolvendo essas tecnologias, vai colocando numa prateleira ali. E quando eles pensam em melhorar um produto, eles falam, o que eu tenho que eu posso colocar nesse produto para ficar melhor que antes? Boa. Então, isso traz muito, né? Da inovação tecnológica que a gente traz. Então, de você falar de um pneu que é 100% sílica, né? Então, esse é um outro ponto, talvez, né? O pessoal fala, pô, mas não é feito de borracha o pneu? Fala que é 100% sílica. O que é o 100% sílica, né? Que vai ajudar muito numa frenagem em pista molhada? É que a saturação da sílica naquela borracha está no limite. Então, eu não sei se todo mundo lembra na escola, na aula de química, que você fala de saturar a água com sal. Você vai colocando sal até o momento que o sal não dissolve mais. A água já está saturada de sal, não consegue mais dissolver. É mais ou menos isso. A gente vai colocando sílica na borracha até o momento que não dá mais para colocar. Então, esse é um pneu 100% sílica, né, que a gente fala, ele é de borracha, mas com a saturação máxima que a borracha aguenta de sílica ali, para que tenha a melhor performance na pista molhada. Excelente. Lançamentos da Pirelli para esse ano, a gente teve lá dentro do Festival das Rodas. O que a Pirelli oficialmente colocou no portfólio esse ano? O Scorpion Trail 3, né, de Big Trail, e o Roadtech 02. Boa. Ambos, assim, ainda não são equipamento original de nenhuma motocicleta, mas estão em processo. Tá bom. Mas acho que o destaque, né, da Pirelli para esse ano foi também o Roadtech 02 na questão da sustentabilidade. Então, a Pirelli é a única marca de pneu hoje ranqueada mundialmente como referência em questão de sustentabilidade. Isso não passa só pela produção, mas também tudo que a gente acredita internamente. E esse pneu, ele é um pneu que já vem, então, entregando aí pelo menos 40% de compostos reciclados ou biodegradáveis. Então, acho que é legal. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, olhar no site da Metzeler. É muito legal porque representa muito do que a gente acredita aí de preservação e de entregar um futuro melhor para as próximas gerações. Boa, sensacional. Em termos de avanços tecnológicos e ideias, é claro que a gente não vai entrar em detalhamento e tudo mais, mas o que a gente pode esperar aí do futuro? Quais são aqueles targets que você fala, cara, isso aqui a gente está olhando com muito carinho? Você consegue... Eu acho que é o mercado brasileiro. Falando de América Latina, a gente fala do abastecimento do mercado brasileiro com a produção local. Então, a nossa fábrica de pneus radiais de alta performance aqui está a todo vapor. Em breve, a gente vai ter mais homologações, né, como equipamento original. Então, mas o que a gente tem hoje, né, aqui, a gente fala, por exemplo, se você olhar a NC750X com o Metzeler, né, o Turance Next, a gente fala da ZX4,
A gente ganhou a homologação agora da R12 da BMW, Boa. pneus feitos aqui. Aí a gente está falando das Triumphs, então a Speed 400 e a Scrambler 400 também, com pneus feitos aqui. A CB300, as próprias Dukes, a Bajaj. Então, esse mercado de média alta, e a gente tem um olhar com bastante carinho, porque acho que vai promover o crescimento, como você falou, das grandes. Então, e eu falo como consumidor também, porque eu comecei com uma scooter pequena, scooter maior, né? E aí você dá de entrada e compra uma moto um pouquinho melhor, e você dá de entrada e compra uma moto um pouquinho melhor. E eu acho que o crescimento desse bolo de motocicletas da média cilindrada vai promover esse degrau, né? Para que passo a passo ele chegue lá na 1000 cilindrada, Exato. ou numa Big Trail, ou numa crossover grande. Mas assim, passo a passo, porque antes ele tinha que sair de uma pequena e aí talvez dar um pulo já para uma grande, e aí envolvia um desembolso muito alto. Então, acho que o mercado ele vai ter uma questão de um crescimento já um pouco mais gradual, proporcional, e a Pirelli vai estar dentro disso, fornecendo para as principais montadoras e para o consumidor final um produto de alta tecnologia, mas feito aqui no Brasil, gerando emprego, gerando crescimento do mercado nacional. Eu acho isso sensacional. Eu falo que eu escutei por muito tempo sobre crise de pneus, escutei sobre tá faltando pneu, tá não sei o que lá. Eu falo, cara, não é que tá faltando pneu, é que a gente tem uma entrega específica muito variada aqui. E, de novo, você tá olhando para sua moto, esperando uma tipologia de pneu que, no fundo, você não precisa. Você pode substituir por pneus com a tipologia diferenciada e tudo mais, mantendo a mesma expressão de uso, como eu vou colocar, né? E aí, quando a gente resolve trazer o Ruttenberg, até representando a Pirelli, a gente está chancelando aqui, claro que não precisa de chancela, mas a gente está dizendo que, cara, a gente tem um produtor, uma fabricação de pneu que é absolutamente, como é que eu vou dizer? Ela entrega variedades muito grandes, né? E para mim, um tom muito importante dessa conversa é deixar claro para o cliente final que a Pirelli está aqui para isso mesmo, para suprir uma demanda gigantesca de mercado. E a maior prova disso é ele equipar um line-up de motos de fábrica que é impressionante. Isso para mim não tem... Acho que assim, o que ele pode entender é o seguinte, a gente é líder em equipamento original, não só no Brasil, mas no mundo. E como líder de equipamento original, a gente está participando dos projetos de 5 a 10 anos para frente. Boa. Né? Então, quando a gente lança um pneu, a gente não lançou o pneu porque... resolvi inventar um pneu novo, vamos lá, né? O engenheiro estava lá sem nada para fazer e falou, vamos fazer um pneu. Não, ele está já mirando nas tendências que tem do futuro ou no comportamento que o mercado já está apresentando. Porque a gente é líder, mas a gente não é um monopólio, então a gente tem lá o nosso 70%, 80% de mercado em equipamento original, temos. Mas a gente tem o restante ali do mercado que a gente tem que olhar que não vem com Pirelli, por uma questão de medida ou por uma questão de... Uma questão comercial, enfim. Claro. Mas que para a gente interessa no mercado. E para isso a gente acaba desenvolvendo produtos para atender essa demanda. Então, hoje o nosso portfólio ele atende a 98%, quase 99% do parque dimensional que a gente tem no país. Então, assim, talvez a gente não tenha pneu para uma moto ou outra, mas 98% a 99% do parque circulante a gente tem. Inclusive nas medidas de customização, porque quando a gente olha a nossa lista de dimensões da linha Metzeler, que é a principal para moto custom, que é a maior variedade dimensional que tem, a gente tem praticamente 300 medidas diferentes. É um absurdo, cara. Assim, não tem como você me dizer não tem pneu. Porque tem pneu, cara. Tem características. Você vai encontrar o pneu. O que o cliente Pirelli pode esperar em termos de pós-vendas, garantias, atenção, enfim, é muito importante a gente deixar isso claro também pra galera aí. Acho que hoje o importante é... Qual que é o diferencial? A gente tem uma entrega muito grande no pós-venda também, né? Porque com essa responsabilidade de ser líder no mercado, líder em equipamento original, em desenvolvimento de produtos, você também tem que ser líder no atendimento ao consumidor. E hoje a gente tem, dentro dessas 100 pontos de venda que a gente fala Moto Premium Points, um atendimento que ele pode buscar, tá, como referência para ter as dúvidas dele sobre Pirelli,
Mas toda a nossa rede de lojas de automóveis também pode fazer análise de reclamações ou de dúvidas do consumidor. Mas principalmente a rede Campeneus, que é uma rede da Pirelli e que são 147 pontos de venda no país. Então, esses 147, aliado com mais 100 que a gente tem de Moto Premium Point, são praticamente 250 pontos de venda, onde o consumidor chegando lá, a gente tem um processo até de análise, tá, Ângelo? Por exemplo, por vídeo. Então, tem um engenheiro na fábrica que vai receber um vídeo, as fotos do pneu do consumidor e vai já tentar, se possível, por vídeo, remotamente, explicar o que aconteceu e dar já uma resposta. Ou, se for o caso de não poder fazer por isso daí, enviar o pneu para uma análise física para a gente poder dar a resposta para o consumidor. Fora essas 250 lojas, tem toda a outra parte da rede da Pirelli, que são mais quase 350 lojas. Então, ou seja, a gente está falando aí de praticamente 600 pontos de venda a serviço do consumidor da Pirelli, para que a gente consiga dar o atendimento que ele precisa e que merece. E caminhando para melhorar, né? A gente sempre tem pensando em como melhorar isso daí para que a gente entregue a melhor experiência de compra e de uso do produto. Boa. Eu não tenho dúvida disso. Vamos fechar? Vamos. Você quer deixar alguma coisa aí pra galera? Algum recado especial? A câmera é sua ali. Não, eu agradeço vocês, né, pelo espaço. Imagina. Mas agradeço também ao consumidor da Pirelli, que entrega pra gente toda essa confiança, né, há tantos anos. Porque a liderança de mercado ela não é construída de um ano para outro, ela é construída há muitos anos. E a gente é praticamente há 20 anos top of mind no país. Então, são praticamente 20 anos que o consumidor confia cegamente na nossa qualidade, na nossa performance. E o recado é que ele continue confiando, porque a gente está implementando cada vez mais coisas, mais ferramentas e mais produtos para que ele consiga continuar confiando e desfrutando bastante da moto e do carro dele. Sensacional. Vamos colocar as redes sociais da Pirelli para a galera seguir aí? Vamos lá? A Pirelli _BR. Douglas, Pirelli _BR. E quem quiser ver os lançamentos a nível mundial é o Pirelli Moto. Muito bom. Aplicativo de novo? Realidade aumentada Pirelli, disponível na Apple Store e na Google Play. De graça, gratuito, podem baixar à vontade, recomendem para os amigos. E se você for numa loja e o vendedor não tiver, ensina ele um pouco de pneu também, fala para ele baixar o aplicativo, que vai ser útil para ele também. Excelente. Cara, não tenho como te agradecer. De novo, pelo teu tempo, pela tua simpatia, né? Obrigado de verdade por ter compartilhado. O assunto pneu ele é vasto, né? Eu sei que ele é assim, a gente podia ficar falando aqui horas, até se a gente fosse tentar fazer uma tipificação, talvez por categoria, talvez até por uso mesmo específico. Puta, bora falar de configurações, mas a ideia não é essa. A ideia é fazer com que você tenha acesso a um conhecimento, queira buscar mais informação. Eu acho que esse é o ponto, né? Tornar isso aqui leve, tornar isso de um consumo rápido, até para que não ficar cansando você aqui. Acho que o que a gente falou talvez represente 90% das dúvidas de todo mundo. Sim. Depois, a gente cobriu tem as dúvidas coisa. mais específicas que aí na tua caixinha de perguntas a gente se compromete a responder todas dentro do que for possível. Mas para tentar tirar a dúvida de todo mundo, né? O espaço aqui é válido, a gente agradece bastante, acho que é legal, porque quando a gente fala de moto, a gente fala de acessório, de tudo, potência, mas às vezes esquece de falar da segurança. E acho que esse é um ponto bem, bem importante. Não, pneu, cara, é um dos requisitos mais importantes em termos de segurança. Eu falo até para o pessoal, o freio ABS, pinça dupla dianteira, ele vai parar a roda. Exato. Mas o que vai parar a moto é o pneu que está em contato com o chão. Então, assim, se não tiver um conjunto bom, não vai parar, cara. Talvez toda a tecnologia da moto minimize, né, o acidente, mas se não for bom, você vai ter uma intercorrência. Se você não tem um pneu adequado, um pneu bom, você não consegue extrair o potencial de frenagem da sua moto. Né? É o que você falou, cara, tem aqui pinça dupla de disco de ouro. Se você não tem um pneu adequado, você não consegue extrair o potencial de frenagem. Isso é muito importante. E aí, seguindo o lance da transparência, ele deixar... Se você tem alguma coisa a agregar para a Pirelli, ou até mesmo, eventualmente, algum desconforto, qual que é o endereço? O pessoal pode mandar e-mail, saque, essas coisas. Você tem um canal direto para a galera? Pode entrar no site da Pirelli, lá tem todos os canais, tá? Por telefone e por e-mail do saque. Qualquer dúvida, reclamação é sempre bem-vinda para a gente saber o que a gente pode melhorar também. Né? Acho que a gente vive dos inputs do consumidor.
E o que eu falo pra todo mundo, não tem dúvida boba, sabe? Pergunta, cara. É isso. Se tá te tirando o conforto, não é bobo, né? Tá te inibindo de fazer alguma coisa, até de sair com a sua moto. Então, traz a dúvida que a gente tenta responder. Não, e aí o lance que é muito, muito importante, né? É a gente fazer uma linha de corte aqui. Aí eu vou fazer até um pedido para você, né? Traz uma dúvida legal aqui pra gente. Porque ó, não perca a oportunidade. Se você traz uma dúvida legal, né, de um conteúdo bacana, você tem a oportunidade não só de ter a resposta, mas de ter uma resposta que outras pessoas vão aprender. Então, a sua reclamação específica, até por um uso ou por alguma outra coisa, use os canais oficiais da empresa. Porque é caso a caso, não tem como a gente tentar generalizar. Né? Tem gente que entra aqui e coloca lá, eu tenho uma reclamação, porque meu pneu que eu tinha lá em 1976 abriu. Cara... o pessoal tem umas coisas muito engraçadas. Mas assim, sabe, eu acho que no final das contas, às vezes a pessoa tem uma insatisfação com a marca por essa dúvida meio, assim, digamos, entre aspas, boba que tem lá do passado, né? Se a gente puder responder também, cara, quem vai responder é o Daniel, entendeu? É que vocês não estão vendo a cara dele ali. Entendeu? Não, a gente responde e manda pro Daniel, aí o Daniel faz toda a parte técnica, mas assim... Eu falo para todo mundo, não tem pergunta boa, cara, sabe? Óbvio que se você for perguntar uma experiência muito pessoal que você teve ali, talvez não seja relevante para o todo, né, da audiência do podcast. Mas assim, tudo que vocês tiverem de pergunta, a gente conseguir responder, vai ser um prazer. Sensacional. Quer um café? Quero, Toma um café? Por favor. Então, o pessoal da produção traz um café aí. Você passa lá um café lá? Pede lá para você? Então, tá bom. O que mais, hein? O que a gente pode fechar aqui? Não, acho que aí depois a gente pode marcar uma visita tua lá no Circuito Pan-Americano. Aliás, eu vou te falar um negócio, eu sou meio oferecido para essas coisas. Entendeu? A gente tem um quadro aqui, que é o seguinte, a gente traz a galera, conversa aqui, e depois a gente inventa de invadir as coisas. Então, por exemplo, a gente trouxe o Felipe Tito, eu falei, cara, eu vou invadir tua garagem. Ele falou, fechado. Então nós vamos lá gravar na garagem dele. Aí o Rodolfinho teve aqui, eu falei, velho, vou invadir teu estúdio lá, vamos gravar. E eu queria dar uma chegada lá no Circuito Pan-Americano, conhecer um pouco da pista. Dá pra gente fazer uma invasão lá, não? Dá, a gente organiza direitinho. Lá tem a parte também de testagem dos pneus. Então, Boa. Dá pra bater um papo com o Edu, que é nosso piloto de teste. Entender como é que é o dia a dia de teste do pneu, de desenvolvimento. Massa. Óbvio, né, sem os segredos, né, industriais Não, e claro, tudo. a gente Mas, deixa isso de lado. mas eu acho que assim, é um complexo de pistas. O maior centro de treino de desenvolvimento tecnológico da Pirelli no mundo está aqui. Então, acho que só reforça um pouco da identificação que a Pirelli tem com a América Latina, principalmente com o Brasil. E o complexo todo, né, o terreno todo, dá quase 5 vezes o tamanho de Interlagos. Então, só para você entender o tamanho, né, do investimento em desenvolvimento que a gente tem aqui. Eu não conheço. Não, vai Já tô conhecer. babando aqui. Vamos marcar um dia e você vai lá conhecer. Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos encerrar por aqui. Obrigado para você que assistiu. Cara, de novo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado a você, Angel. Obrigado, Daniel, pela paciência ali. O Daniel tá ali, ó. Ajudou a gente a fazer a ponte com o Rutenberg, trazer ele aqui. E vamos que vamos. Fique com a gente aqui para assistir o próximo episódio. Obrigado aos patrocinadores. A gente se vê no próximo. Vambora.